8 a 80, do céu ao inferno em instantes. O riso mais intenso se transforma na mais profunda raiva. Um amor sem limites que, por um deslize, se transforma em uma catástrofe. Instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais. Ou até mesmo instabilidade na própria autoimagem. Flutuações extremas de humor e impulsividade. Essas são características do transtorno de personalidade borderline, ou transtorno de personalidade limítrofe. Mas de fato, o que é esse transtorno? Hoje nós vamos conversar e trazer um pouco mais de luz sobre essa questão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Bom, em tempos de diagnóstico de TikTok e de checklist de sintomas, falar sobre transtorno borderline ou até mesmo sobre transtorno bipolar é muito comum, especialmente no TikTok de pessoas mais jovens, né? Então, trazer esse tópico hoje é para tentar trazer uma luz ao tema tão importante e que precisa ser clarificado justamente para alcançar pessoas com um pouco mais de definição e de fato o que significa esse transtorno e até desmistificar, acho que alguns pontos em cima dessas características, né? Sim, e creio que para a gente começar essa discussão também, é importante dizer por que se fala tanto de borderline atualmente, né? Creio que também é porque a gente ainda está descobrindo ainda os contornos de tudo, né? Tanto que existe um livro, né, para quem não conhece, chamado DSM, que é basicamente um catálogo de todas as patologias do mundo, né? Não só psicopatologias, mas todas. E tem várias edições, né, que vai se atualizando com o tempo. E tanto nessa última edição, o borderline ele sofre uma mudança de enquadramento e característica lá, né? Porque, de fato, a gente está descobrindo muitas coisas sobre isso. Não que não existisse antigamente, né? É que a gente vem tendo um pouco mais de clareza sobre essa questão. Muitas vezes se confunde, né, como você trouxe, o transtorno borderline com a bipolaridade. E os dois têm uma diferença bem essencial enquanto classificação, que o transtorno bipolar seria um transtorno de humor e o transtorno border é um transtorno de personalidade. Mas qual a diferença essencial entre uma coisa e outra? Bom, vamos lá. Transtornos de humor, eles são consistentes em períodos mais longos, né? Por exemplo, a pessoa pode passar de 2, 3 semanas, por exemplo, em um polo de tristeza, irritação, ou uma felicidade excessiva, né? Que é chamada elação, e passar 1 mês, 2, por exemplo, em um outro polo distinto, né? Essa transição de humor, ela é encaixada numa temporalidade maior, né? Então é algo mais persistente e também acompanha alguns outros sintomas. Já o transtorno de personalidade é uma forma de sentir e estar no mundo. Quando a gente fala do borderline, por exemplo, significa que uma pessoa dentro de um dia ela pode flutuar entre diversos estados de humor, né? Às vezes uma coisa que a atinge dá um gatilho de raiva, por exemplo, e aqui os sentimentos eles são realmente muito intensos, né? E a questão é, muitas vezes não se entende enquanto borderline porque eu sempre fui assim, é o meu jeito de ser, né? É um jeito mais explosivo, mais reativo, mais impulsivo, e muitos disso são características do borderline, né? E não é incomum uma pessoa poder se enquadrar com as duas patologias, inclusive. Por isso que é tão difícil esse diagnóstico também. Então, resumindo, transtornos de humor, eles são
flutuações, né, de humor, como o nome diz, mas em um período mais prolongado. E o transtorno de personalidade, eles são num período mais fluido, digamos assim, podendo acontecer de uma forma muito rápida. Ambos comprometem muito, né, a forma das pessoas se relacionarem, estarem em relações afetivas ou familiares e pessoais, e também fazem com que as pessoas não consigam se sentir encaixadas e inseridas no mundo como um todo também, né? Há uma dificuldade muito grande relacional e não é incomum os casos de que pessoas portadoras desses transtornos sejam mais isoladas, se sintam mais sozinhas também. Acho que uma curiosidade que é legal a gente trabalhar aqui também, né, é a respeito dos próprios nomes, né? No senso comum, a gente ouve muito falar sobre bipolaridade, como se na bipolaridade a pessoa permeasse entre dois polos diferentes, e o borderline, geralmente, ele traz um grande ponto de interrogação, porque são um dos poucos transtornos que também não foram traduzidos, né? E há duas leituras que a gente pode fazer sobre esse nome do borderline, né? Uma delas é sobre uma leitura mais psicanalítica, né, de um estudo psicanalítico, de que o borderline, ele é um indivíduo que não se encaixaria nem como um neurótico ali, né, uma pessoa ansiosa, exagerada, né, e nem como um psicótico, né, que enxerga a realidade de forma distorcida, mas estaria num estado intermediário entre esses dois espectros, trazendo até esse nome, né, fronteiriço, né, ou seja, borderline, algo que não está nem em um nem em outro. Mas também é uma outra leitura que a gente pode fazer, que o borderline seria aquela pessoa que vive sempre nos seus limites emocionais, e por isso também esse termo, né, com humor e comportamentos às vezes instáveis ali. Então acho curioso a gente trazer essa ideia do nome, porque pensando num sentido mais pragmático de comportamentos que caracterizam cada um dos transtornos, entre a bipolaridade, por exemplo, e o borderline, muitas pessoas acabam confundindo a bipolaridade com o borderline por causa do próprio nome, né? De achar que, beleza, a pessoa tá num dia ali, tá um pouco mais triste, no mesmo dia aconteceu um evento e tá ultra feliz, tá em estado de êxtase, e acaba atribuindo sobre isso uma bipolaridade, sendo que na verdade não é, né? Então os nomes acabam se confundindo um pouco. O borderline seria essa coisa mais fronteiriça, né? Remetendo a limite mesmo, né? E é interessante trazer também o outro nome, né, do borderline, que é transtorno de personalidade limítrofe. Limítrofe, exatamente. E o que é limítrofe, né? Recorrendo aqui ao Oxford, né? É um adjetivo de dois gêneros que se situa ou que vive nos limites de uma extensão, de uma região, etc., que tem limites comuns, ou algo muito próximo, vizinho. Então, onde uma vez que dentro da bipolaridade existem dois polos, muitas vezes muito distantes, mas ainda assim muito intensos, né? Em que a pessoa flutua entre um e outro durante um período maior de tempo, justamente por essa distância, parece que no borderline essa distância não é tão grande. É muito próximo o período de êxtase do período também de irritação, frustração e instabilidade. Perfeito. E a gente trouxe aqui, né, que estamos nos baseando no manual que é o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? Essa que nem a gente comentou é a 5ª edição desse manual. E é importante trazer porque às vezes na internet você vê discussões sobre o quanto usar desses manuais pode ter uma lógica meio reducionista dos problemas e tudo mais, mas é justamente importante trazer que o manual como um DSM, ele não é suficiente para gerar um diagnóstico, porque justamente a psicopatologia como um todo ela é muito mais complexa, né? A classificação como o manual traz, ela tem uma característica simplesmente útil, né? Ela é para tornar de uma certa forma, que nem a gente está trazendo aqui nessa discussão, mais tangível os sintomas, né? Porque tudo está muito ainda em pesquisa, tudo ainda está muito sendo descoberto, né? Não à toa que levar o nome de transtorno é justamente trazer à luz síndromes que não podem ser facilmente explicadas por muitas condições, né? Tem uma distinção muito clara de sintomas, mas como ela acontece de fato não é às vezes tão claro. Então, trazendo aqui um pouco justamente dessa definição de como o DSM-5 traz, a característica essencial de um transtorno de personalidade borderline, que nem os meninos trouxeram, é esse padrão difuso de instabilidade, seja nas relações interpessoais,
seja na questão da autoimagem e de afetos, né? Então a gente tem uma impulsividade, que acho que é a característica principal, muito acentuada, especialmente no começo da vida adulta, e que ela aparece em diferentes contextos, né? Então, existem episódios mais graves de descontrole afetivo, impossível, níveis altos de uso de recursos de saúde mental. Então, é até complexo a gente conseguir fazer e fechar um diagnóstico pensando no transtorno borderline, quando a gente está falando justamente de um período de transição muito importante da nossa vida, né? Então, essa transição do período de adolescência para o início da vida adulta já é muito complexo, já evoca muitas questões emocionais e de saúde mental em nós como um todo. Então, entender como que esse transtorno afeta as pessoas dessa maneira é justamente entender como trazer um atendimento especializado e qualificado para essa pessoa como um todo, né? Então, embora a gente tenha essas questões de tendência para emoções intensas, impulsividade, intensidade de relacionamentos, etc., isso, num transtorno de personalidade borderline, ele costuma perdurar por toda a vida, né? Então, por isso engajar nesse processo de intervenção terapêutica, psicológica e tudo mais, é extremamente valioso quanto mais cedo, para que justamente se tenha uma melhora de uma maneira também mais cedo, né? Porque perdura pro longo da vida, que ele vai impactar de uma maneira negativa para o longo da vida como um todo. Acho que só ressaltando um aspecto aqui sobre os manuais, né? Porque a Natália falou bastante sobre o próprio DSM, né? E como isso tudo tem se desenvolvido muito ainda, né? A gente tem, por exemplo, o DSM-5, justamente porque foram evoluindo tanto as constatações e as classificações que, por exemplo, do próprio DSM-4 para o DSM-5, a gente já tem uma mudança na característica de quais transtornos são considerados transtornos de humor, quais transtornos são considerados, por exemplo, transtornos de personalidade, e não é nem o único manual utilizado, né? Na verdade, o DSM ele é desenvolvido pela APA, que é a Associação de Psiquiatria Norte-Americana, e também existe o CID, né, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças, aí, que é o recomendado pela OMS. Mas também existem divergências de classificação entre um e outro, né? Ou seja, aqui no Brasil a gente utiliza como protocolo ali de prontuário o CID, mas a gente também utiliza como referência o DSM justamente porque os norte-americanos, nesse sentido, tiveram extensamente um estudo sobre as patologias mentais, né? Mas mesmo no nível de diagnóstico, e é por isso que é importante ter um cuidado nesse olhar, né, seja para o paciente, seja para, às vezes, algum colega que você conhece que já foi diagnosticado ou que trouxeram a ideia de um quadro ali de border ou de bipolaridade, que isso tudo ainda é algo em desenvolvimento, né? Nós não temos, não é como se fosse uma dengue, né, que você tá ali com a dengue e você faz um teste e beleza, né, você viu ali seus coágulos e realmente você tem dengue e acabou, né? É aquilo, você não tem como não falar que tem, né? Agora, um transtorno mental ele é um pouco mais delicado ainda pra gente utilizar manuais diferentes para poder fazer a leitura do que é aquilo e do que não é, né? Falando, acho que um pouco sobre os tratamentos, né, com relação a isso. Os tratamentos indicados, né, pro border é um acompanhamento de psicoterapia e, em alguns casos também, um acompanhamento medicamentoso, né? Justamente para essa regulação corporal e etc, né? Quando a gente fala em border, é muito necessário a gente entender em que os sentimentos, eles realmente são muito intensos. São muito intensos ao ponto de eu não conseguir controlar muitas vezes, né? Às vezes, em uma discussão com alguém, ou algum mal-entendido, eu posso ser tomado por uma sensação de raiva muito forte e não conseguir manejar isso, né? E aí é onde entra a psicoterapia. Porque o border, ele é uma patologia que afeta o indivíduo, mas se estende também para os campos relacionais. Tanto que, quando a gente fala nesse sentido, o medo do abandono, por exemplo, é algo muito presente nas pessoas borderlines. Então, como esse medo é muito presente, muitas das regulações dos comportamentos, digamos assim, né, a motivação de muitos desses comportamentos, eles vêm através desse viés, né, desse medo do abandono, em que vai se criando até quase que uma metamorfose entre o eu e o outro ali dentro de um relacionamento afetivo, onde boa parte dos meus comportamentos são motivados por esse medo do abandono, né?
Mas sobre a intensidade desses sentimentos, né? Importante que a gente tenha isso muito claro, porque muitas vezes a gente pode ter aquele senso comum e muitas vezes preconceituoso, né? De, essa pessoa é descontrolada, ela é louca, por exemplo, ou tá fazendo um show, alguma coisa assim. E não, muitas das vezes, essa que é a questão. A pessoa border, ela tem noção das regras, digamos assim, sociais, etc. Muitas vezes ela tem noção que aquilo que ela vai fazer não é algo correto, mas ela não consegue controlar. E muitas vezes nesse período de descontrole, as pessoas perdem levemente a consciência, digamos assim, e recobram só após o episódio, né? Então, muitas vezes é importante a gente começar a discutir sobre isso também, para entender que nossas falas, por exemplo, podem ser gatilhos. Eu chamar uma pessoa de louca durante uma discussão pode ser um gatilho para ela realmente perder o controle, né? Então, é bacana a gente trazer isso nesse sentido, até para, eu acho que, culpabilizar menos, né, com relação a tudo isso. É claro que com acompanhamento de psicoterapia e tudo mais, eu consigo fazer uma regulação melhor, consigo desenvolver mais ferramentas para lidar com os meus períodos de crise, mas muitas vezes não está na alçada da responsabilidade da pessoa aquela questão. E por quê? Porque realmente naquele momento muitas vezes ela não tem ferramentas de lidar com isso, por mais que ela queira, que ela sabe que ela vai fazer algo ruim e que não vai ser interessante, mas ela não consegue controlar. Um caso mais famoso, recente, aqui no Brasil mesmo, foi da participante Raíssa Barbosa, da Fazenda, não lembro de qual ano que foi, que ela tinha transtorno borderline. E, cara, eu tava vendo algumas cenas dela, né? Vi uma entrevista dela com o Maurício Meirelles. Chega a dar uma dor, assim, sabe? Porque você vê ela, você vê a crise vindo e ela tentando controlar, e é algo que parece que gera até uma dor profunda nela, assim, sabe? Pô, né? Dentro de um reality show onde as circunstâncias são muito mais extremas e tudo mais, muito complexo tudo isso, né? Mas vale a pena, né? Acho que até ver a entrevista dela com o Maurício Meirelles lá no podcast Achismos, né? É bacana pra gente entender um pouco mais sobre a patologia, sobre o ponto de vista do portador também, né? E aqui você trouxe uma questão que ressalta a importância da participação familiar nesse contexto também. Não só familiar, mas da rede de apoio como um todo, né? Acho que tem um grande tabu também dentro do processo da psicologia e da psicoterapia como um todo, que é esse convite para próximos do paciente, né? Então, nossa, mas por que meu psicólogo tá querendo falar com o meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu namorado, com a minha namorada, com quem quer que seja próximo nesse sentido, né? Porque quando a gente fala também desses processos, e não só de casos específicos como o borderline, tá? Mas trazendo especificamente no caso do borderline, nem o José acabou de trazer, saber como lidar essa situação, entender também a complexidade, o quanto isso também me afeta enquanto uma pessoa que vive junto com uma pessoa que tem um transtorno como o borderline, por exemplo, entender quais instrumentos eu uso, como eu encaro essa situação, como que eu trabalho essas situações de crise para justamente auxiliar e somar nesse processo, né? Também ser um instrumento nesse controle e regulação emocional, por exemplo, porque às vezes a gente realmente não sabe como lidar, e tá tudo bem, sabe? Acho que o primeiro e o grande principal passo é a gente assumir a nossa, às vezes, incapacidade de entender a complexidade das coisas, né? E, de fato, conseguir lidar com isso de uma maneira mais efetiva. Então, o papel da família e dessa rede de apoio como um todo é muito importante dentro do processo do transtorno borderline como um todo, né? Vocês estavam falando um pouquinho aí sobre o caso da Fazenda, né? E acredito que não é nem a primeira situação em que a gente vê uma emissora de televisão tomando proveito ali da condição de alguém para fazer um programa, né? E o José estava até comentando das condições ali, das variáveis envolvidas no episódio, né? Bom, então você tem câmeras viradas para você tem microfones virados para você tá restrito dentro de um espaço com pessoas que não são provavelmente nem um pouco agradáveis e às vezes tem até contratos específicos para fazer bagunça, para fazer cena, ou seja, é um caso perfeito para
você ter elementos o suficiente para provocar de fato um episódio, né? Quando eu falo episódio, não é no sentido de episódio de mania ou hipomania, mas um episódio que vai provocar essa alteração emocional, né? Essa oscilação do humor ali, e algo que eu acho que é peculiar dos Borderline, que acho que é interessante a gente colocar aqui, é porque são pessoas que vivem os prazeres e dores na maior intensidade. Então, quando aquela pessoa sofre, e até é estranho quando você vê um border vivenciando uma situação, porque você olha, né, no olhar daquele senso comum e fala assim, poxa, mas será que é para tanto? Né? Será que... E no final das contas é para tanto, né? A pessoa, ela tá vivenciando aquela dor como se fosse a maior dor do mundo, e quando vai vivenciar o prazer, vivencia o prazer também como o maior prazer do mundo, né? Essa coisa do autocontrole, da regulação, talvez seja uma característica e um aspecto um pouco mais difícil para essas pessoas, né? E pegando até de uma experiência pessoal dentro da clínica ali, havia uma paciente que ela já conversou com o psiquiatra antigo dela sobre a possibilidade de border, por causa de alguns outros episódios da vida, né? Mas que, cara, quando você vê a pessoa hoje, você vê que a pessoa é extremamente pragmática, ela funciona com base numa rotina, quando aquilo não é cumprido, a pessoa, ela fica exaustivamente tentando fazer-se cumprir uma organização, uma lógica de controle e etc. Eu até trouxe em determinado momento e falei assim, será que isso é realmente border? Né? Será que essa ideia que talvez você tenha internalizado do que é borderline ou não, por vivências passadas, será que faz sentido hoje? Então, é um cuidado que a gente tem que ter ao olhar e ao rotular, mas entender que na medida em que existe sim essa condição, e aí que reside a importância do diagnóstico, às vezes, para a pessoa se instrumentalizar para lidar com essas situações, ou seja, evitar constrangimentos ali que ela sabe que pode vivenciar, evitar outras situações que podem ser mais complicadas para ela administrar mesmo, de fato, né? E aí eu acho que entra também essa questão da romantização de transtornos mentais, seja em seriados, seja em filme, seja na própria internet como um todo, né? Então, ao mesmo passo que é importante você trazer isso para quebrar esse mito, né, de que nem vocês trouxeram, de como assim, essa pessoa tá fazendo cena, será que é para tanto? Tipo, sim, aquilo é real para aquela pessoa que tá vivenciando aquilo. Também traz um processo de identificação e patologização maior também para o indivíduo, porque se a gente está falando de um transtorno que tem tanta essa idealização de atenção e de importância, né, e que é uma característica muito presente dentro do transtorno borderline, essa ultra-romantização também do transtorno como um todo, acaba até por acentuar e atenuar esses traços, do que de fato contribuir para uma identificação, para uma autopercepção e coisas do gênero. Então é algo para a gente também perceber, e eu já vi estudos falando sobre isso, sobre como pessoas que são portadoras de algum transtorno, principalmente de personalidade, tendem a consumir mais conteúdos sobre esse transtorno na internet, e isso às vezes acaba por justamente acentuar sintomas, emoções e sentimentos, do que de fato trazer elucidação para o caso e para a pessoa, né? E que para além de um diagnóstico do TikTok é preciso de uma ajuda especializada, né? Ter um profissional que está capacitado para te auxiliar a lidar com essa condição é o mais indicado. E, bom, borderline tem cura? Não tem cura, né? É algo que você vai ter que conviver, tratar. É possível ter uma vida, entre várias aspas aqui, tá? Pedindo a licença poética da palavra normal com borderline? É possível, né? E muito através dessas ferramentas que a gente vai criar, através dos nossos sentidos e da gente mesmo, para lidar com tudo aquilo que me aflige, né? Porque muitas vezes a minha forma de lidar com as minhas questões é totalmente diferente do coleguinha, por mais que ambos portemos a mesma situação, né? Então, é muito preciso que as ferramentas que a gente desenvolva para lidar com tudo isso faça sentido e possa ser personalizado para nós nesse sentido também, né? Então, como a Natália e o Theo trouxeram, realmente é muito intenso toda essa transição entre polos, né? Parece que não há uma linha separando as coisas muitas vezes, e a pessoa pode passar do choro à risada e vice-versa de uma forma muito rápida. Mas é importante fornecer essa rede de apoio também, né? Em que muitas vezes, como eu trouxe no início, há uma difícil diagnosticação dessas questões, né?
E muitas vezes essas pessoas podem sofrer por anos e anos e anos e anos com isso, e achando que o problema tá nela, porque eu sempre fui assim, é a minha forma de ser, eu afasto as pessoas, e a pessoa vai invariavelmente se isolando, ficando sozinha. E isso até é meio contraditório, né? Ao passo que a pessoa se isola pelos comportamentos dela, ainda assim o medo do isolamento é uma das coisas mais fortes que existem também, né? Então é quase que um empurra e puxa constante, né? E isso é cansativo. Isso é cansativo, porque a todo momento você tá numa instabilidade tamanha que você não sabe como que vai ser sua próxima hora, né? Às vezes você tá num evento, por exemplo, você sai pra jantar com a sua namorada, com o seu namorado, por exemplo, e você tá super feliz. Mas você não tem garantias nenhumas que aquela noite vai ser boa, não vai acabar numa discussão, por exemplo, né? Então, isso é cansativo, né? Muitas pessoas que têm border, a gente ouve relatos do cara, eu tô exausto, sabe? Eu não aguento mais. A sensação É de que uma vai puxar, instabilidade a vida vai puxar o meu tapete a todo instante, né? a todo instante. E aí, né, ressaltando a importância dos cuidados e dos trabalhos com profissionais especializados, não são raros também os casos de pessoas que têm borderline que cometem automutilações ou tentativas de suicídio também, né? Justamente por essa troca tão intensa entre polaridades fortes, né? Entre bom e mal, feliz e triste, entre calmaria e raiva. Muitas vezes essa frustração que se sente por estar nessa situação é muitas vezes revertida para si mesmo, né? Nesse formato de autoagressão. Então, por isso é tão importante haver essa rede de apoio e um cuidado especializado com essa pessoa, porque realmente não são raros os casos dessa autoagressão e atentados contra a própria vida também. Só ressaltar um aspecto, né, que em determinado momento do episódio de hoje nós falamos sobre a questão do não ter cura exatamente, né? Esse não ter cura não é que você o tempo todo na sua vida, em todos os dias, nos 365 dias do ano, vai expressar essa forma de se relacionar, né? Mas que isso pode ser que te acompanhe, mas de forma mais amenizada. E sim, os medicamentos, nesse sentido, eles vêm de uma forma incrível também para suprir um pouco essa demanda, né? No sentido de tentar trazer um pouco esse equilíbrio, mas que nem a gente comentou, sempre auxiliado a um processo também de psicoterapia, até porque, até pensando sobre um ponto de vista gestáltico, né? De um mecanismo bem forte envolvido ali nos borderline, que é a proflexão, né, envolve também muito um viver no outro, uma busca pela identidade, também pela produção de subjetividade. Então, por isso é importante sempre fazer esse trabalho aliado, né, tanto da psicoterapia, para você ter clareza, às vezes, dos elementos da vida que te remetem a essa ideia, né, de dor e prazer, e também a medicação para trazer essa ajuda no autocontrole, vamos colocar assim, da própria expressão do comportamento, né? Então, sim, pessoal, há formas ali que você pode amenizar isso com bons resultados, né? Então, não se preocupe, eu acho que a princípio a ideia também é sempre buscar ajuda, né? Independente da condição, seja border, seja qualquer outro tipo ou outra modalidade, entre aspas, assim, de sofrimento psicológico, né? Eu queria fechar trazendo uma luz de que hoje em dia se conversa bastante sobre uma modalidade, né? Um tipo de teoria psicológica que é a DBT. Né? Ela geralmente sempre está muito associada, se você for pesquisar na internet, com o transtorno de personalidade borderline, com também transtornos depressivos maiores e outras características que trazem essas questões que a gente trouxe de emoções intensas, explosivas, autoimpulsividade, decisão suicida, entre outras questões, né? E assim, siglas na internet, então eu só queria trazer rapidinho aqui. A DBT vem de uma sigla em inglês, né? E se refere à terapia comportamental dialética, né? E o foco dela foi quem desenvolveu essa terapia, né? Que é a própria Marsha Linehan. É justamente dar foco nesses tipos de transtorno de personalidade, né? E o termo dialético vem justamente dessa perspectiva que a abordagem se baseia, que é essa inter-relação do nosso comportamento, de como a gente age ao contexto que a gente tá.
E o ponto principal que eu queria trazer atenção aqui é o treino de habilidades que essa terapia se propõe a trazer, né? Principalmente o treino de habilidades em grupo. Então, a DBT, ela tem como esse propósito trazer esse desenvolvimento de habilidades comportamentais para trabalhar focos em habilidades como a tolerância ao mal-estar, como as habilidades da afetividade interpessoal, as habilidades de regulação emocional. Então, são todas habilidades que a gente trouxe que vem contrapor esse descompasso que o borderline apresenta no dia a dia, na vida da pessoa, né? Então, fica aqui a curiosidade, inclusive, para se vocês quiserem pesquisar mais sobre o tema. É bem comum ter grupos, que nem eu comentei, não só para pessoas com o transtorno borderline, tá? Mas que nem a gente comentou aqui, para os familiares, ou também para qualquer outro tipo de situação onde a gente sente essa necessidade de ter que lidar com uma situação que está acontecendo na minha vida e que está me afetando de uma maneira negativa, que está me prejudicando. Então, o treino de habilidades é algo que tem sido muito discutido, tem sido mais ampliado o acesso a ele também. Então, acho interessante trazer aqui para elucidar também um pouco dessa curiosidade sobre algo que às vezes a gente escuta tanto na internet, mas não entende tão profundamente sobre, né? Então, no grande resumo, gente, sim, quando a gente fala só a palavra transtorno, a gente já está carregando junto com ele um estigma muito grande, uma questão de não só de saúde, mas de preconceito muito intensa. Então, buscar informações sobre é importante, entender a complexidade dessas questões é importante, e estar genuinamente interessado em buscar essa questão, seja você uma pessoa que se identificou ou com esses sintomas, ou você que identificou esses sintomas e essas características numa pessoa próxima de você, né? Então, que nem a gente enfatizou a importância da rede de apoio, a gente consegue olhar às vezes para as pessoas que estão ao nosso redor e identificar também sinais e sintomas. Então, é um papel importante para a gente desempenhar também. Então, se você se identificou de alguma forma com o que a gente conversou ao longo desse episódio, ou que nem eu comentei, identificou isso também em um conhecido, em uma pessoa próxima, um amigo, um parceiro, procura um profissional especializado, tá? Nós do Espaço Kinesis temos profissionais capacitados para auxiliar nessas demandas. Que nem a gente já trouxe aqui, tem o nosso site com mais informações, espaçokinesispsicologia.com.br. Nosso Instagram também, na nossa rede social. Então, entre em contato com a gente, ou entre em contato com um profissional da sua confiança, mas não adie essa decisão, é algo importante. Quanto mais cedo, mais rápido, melhor a gente pode lidar com essas questões. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!